Salmo 22. Salmo 22, versos de 25 a 31. Diz assim a palavra de Deus: De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a Ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. E nós louvamos a Deus, porque as promessas que o salmista nos traz no Salmo 22 se cumprem nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Nós somos esse povo que se reúne, salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, para cantar louvores ao nosso Deus. Nós somos aqueles que vêm de todas as nações e se ajuntam diante de uma só bandeira, a bandeira do Evangelho, para louvarmos ao nosso Deus. Nós somos aqueles que reconhecem que do Senhor é o reino, e de fato nós somos aqueles que anunciam a justiça de Deus, porque nós somos esse povo que nasceu do Evangelho e que conta de geração em geração que somos o povo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós somos o Teu povo. Por meio de Cristo Jesus, nós somos o Teu povo. E nesse momento, nós nos ajuntamos diante do Senhor para lhe prestar o culto devido, reconhecendo que somos fruto da Sua mão de poder, que somos fruto da Sua misericórdia, que somos fruto do sacrifício de Jesus Cristo. E como povo do Senhor, nós nos ajuntamos diante de Ti para engrandecermos e para louvarmos ao Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Estou caído, Ele não deixa de
Louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem, quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. A palavra de Deus é fiel, né? Cada dia ela nos faz uma promessa, nos lembra que Deus é fiel nas nossas vidas, que na aflição nós podemos buscar Ele, que Ele atende às nossas orações, e que Ele se agrada do nosso louvor, da nossa gratidão, que não tem mais valor para Ele do que qualquer bem material que a gente dê a Ele, mas o nosso coração quebrantado, o nosso coração contrito, né? Porque o sacrifício de Jesus, Ele nos constrange de forma muito grande, que nós devemos sempre estar buscando a presença dEle, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que
que nós devemos sempre estar gratos pelo sacrifício de Jesus e pelo atendimento que o Senhor tem nas aflições que nós buscamos, e nós devemos sempre exaltar com ações de graças. Chamou
Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu a cada um de nós, ó Pai, sermos filhos do Deus vivo, Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o tem feito em nossas vidas, Senhor. Porque mesmo nós sermos falhos, mesmo sendo pecadores, ó Pai, mesmo, ó Pai, fazendo coisas, ó Pai, que a Ti nós desagradamos, mesmo, ó Pai, errando, ó Pai, dia a dia, ó Pai, contra o Senhor, Pai, contra a Tua santa lei, mas o Senhor, Pai, nos perdoa, o Senhor, Pai, nos quebranta, ó Pai, e nós podemos agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Deus, porque só o Senhor é Deus, o Senhor é um Deus fiel, um Deus justo, e nós só temos a glorificar e a louvar o Teu santo nome. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, perdoe, ó Pai, as nossas transgressões, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai, a oração que eu faço, não em meu nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Vestes de louvor, minha vida
Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 19, dos versos 28 até o verso 37. João 19, de 28 a 37. Diz assim a palavra de Deus: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que vocês também creiam. E isso aconteceu, para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te pedimos que, na medida em que meditarmos na palavra do Senhor nesse momento, olhando, Pai, para a morte do nosso Cordeiro, nós possamos compreender a dimensão, a profundidade e a plenitude de tamanho sacrifício, e que possamos ser consolados e estimulados pelo sacrifício de Jesus Cristo oferecido na cruz em favor dos nossos pecados. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Você já alguma vez experimentou um momento da sua vida no qual a prática do cristianismo se tornou algo profundamente pesado para você? Seja por um sentimento de obrigação de ter que fazer alguma coisa, às vezes contra a sua vontade, seja por um medo de que talvez Deus não esteja mais com você, receio de que de alguma forma exista algum pecado que não receberá o perdão de Deus. Você já realizou algum ato, como um ato de justiça própria, como uma tentativa de convencer a Deus a não derramar a sua ira contra você? Na semana passada, na reunião de oração, o diácono Fernando compartilhou com a gente a história de duas mulheres que receberam Jesus Cristo na sua casa, e uma delas se assentou aos pés de Jesus, enquanto a outra, atarefada, ia de um lado para o outro, talvez preparando ali a casa para receber Jesus, preparando a refeição. E quando ela se queixa da irmã, Jesus diz: olha, essa que está aos meus pés foi quem escolheu a melhor parte. E de fato, estar aos pés de Cristo é a melhor parte. Mas muitas vezes a nossa vida cristã, a nossa religião cristã se torna uma religião de tarefas, de estarmos atarefados de um lado para o outro, preparando algo que possamos servir ao nosso Senhor. É como se você convidasse alguém para estar na sua casa, então essa pessoa se assentasse no sofá e você dissesse: olha, espera só um pouquinho. E aí então você fosse para a cozinha, e ali na cozinha você preparasse a melhor refeição para aquela pessoa, colocasse sobre a mesa, e a pessoa então diria: olha, já se passou uma hora que eu estou no sofá e agora eu tenho outro compromisso. Eu vim aqui de barriga cheia porque eu queria estar com você, eu queria conversar com você, eu já vim preparado justamente para que você não precise me servir. Eu creio que é essa a lição que Jesus ensina naquele momento, que o nosso relacionamento com Cristo é muito mais sobre nós descansarmos nele, que nos serve, do que nós tentarmos fazer algo para compensar alguma coisa, de alguma forma aplacarmos a ira de Deus, ou convencermos Jesus de que somos dignos de alguma coisa.
Às vezes o relacionamento com Deus se torna pesado demais, porque nós perdemos a perspectiva de que o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito e foi para o nosso descanso. O sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito e foi para o nosso descanso. Foi para que nós não tivéssemos mais que suportar o duro jugo de uma religião na qual nós não temos a certeza da nossa salvação e da paz que temos com o nosso Deus. O trecho das Escrituras que nós lemos, no versículo 28, começa dizendo: depois Jesus vendo que estava consumado. Esse depois aí se refere ao que João relatou antes, ou seja, ao fato de Jesus haver sido crucificado, foi julgado, inocente, condenado, crucificado como rei dos judeus, o inocente que dá a vida pelos seus súditos. Num último ato de misericórdia, Jesus então entrega a sua mãe terrena aos cuidados de um discípulo dele. E agora, João percebe que Jesus reconhece que já não tem mais nada no seu ministério terreno a fazer, senão a sua morte. Quando diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, e essa palavra consumada aí tem o sentido de que tudo o que haveria de ser feito já foi feito. Já está pago, já está quitado. É como se você comprasse um carro em 60 prestações. Aquele carnezinho que à medida que você vai pagando, vai ficando mais grosso, porque o papel vai abrindo, e parece que não tem fim. Então você paga aquela última prestação. Então você diz, agora sim, está consumado, está acabado, o carro agora é meu. E aí o documento do carro que diz lá que o carro está no nome da financeira, agora vem no seu nome. Jesus reconheceu isso. Todas aquelas páginas que haviam de ser pagas foram pagas. Ou todas as tarefas que Jesus havia de desempenhar na sua vida, na sua encarnação, até aquele momento já haviam sido desempenhadas. Jesus já havia nascido, ele cresceu, ele chamou para si os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos. Jesus já havia demonstrado o seu poder como o Filho de Deus, já havia feito curas, milagres, dando testemunho de quem ele era. Para agora já não havia mais motivos para que Jesus permanecesse nesse mesmo ministério. Estava consumado aquilo que haveria de acontecer, e agora ele foi julgado, condenado como inocente e pregado na cruz. O seu destino já está selado, já não existe mais nenhum ato de Jesus para demonstrar a sua divindade. Já não existe mais nenhum ato de obediência de Jesus para colocar a obediência sobre nós. Afinal de contas, ele já tomou a sua cruz e já se deixou pregar nela. O que lhe restava agora era entregar a sua vida. Por isso, ao perceber que o próximo passo no seu destino era a própria morte, Jesus agora manifesta um desejo da sua carne. O fato é que a crucificação era morte por tortura. A pessoa ficava presa numa cruz, e ali naquela cruz ela ia sangrando, no caso de Jesus, que estava ferido, desidratando por causa do sol, e na medida que ele ia se esvaindo a sua vida, perdendo os seus líquidos, ele ia se enfraquecendo, e o seu corpo ia ficando cada vez mais pesado, até que ele não conseguia mais levantar o corpo, e sufocava porque não conseguia mais respirar. Na crucificação geralmente se morria por sufocamento. Pouco antes de morrer então, Jesus manifesta de forma audível um desejo da sua carne. Ele tem sede. Desidratado pelo suor, pela hemorragia, o seu corpo reage pedindo água, pedindo para ser hidratado. Mas o detalhe é que quando Jesus manifesta a sua sede, ele não faz isso esperando receber misericórdia daqueles que estão em torno dele. Porque João registra que Jesus disse que teve sede para que se cumprisse a Escritura. E a Escritura da qual ele se refere aqui é um salmo no qual o salmista reflete a respeito do sofrimento que ele passa. E no qual ele cita que os meus inimigos
colocam fel na minha comida e me dão vinagre para beber. Se Davi tipificava Cristo como sendo o nosso rei, o sofrimento de Davi também tipificava o sofrimento de Cristo. Se Davi é um rei que conquista o seu reinado depois de um breve período de sofrimento e de perseguição, Jesus, de maneira semelhante, é o nosso rei que toma o seu trono depois de um sofrimento definitivo. Por isso, quando Jesus pede por água, ele sabia que receberia dos seus inimigos o vinagre. Receberia ainda mais tortura, ainda mais dor, ainda mais maldade, revelando o quão vil é o coração daqueles que o perseguiam. Por isso, quando Jesus diz tem sede, ele não diz isso para receber água, ele diz isso para receber sobre ele ainda mais perseguição. Uma esponja é molhada no vinagre, em uma bebida que não serve para matar a sede, mas que pelo contrário vai trazer mais sede, vai queimar a garganta. Ela é fixada num galho e o galho é estendido para Jesus. É uma forma de apressar a morte, de fazer com que a morte seja ainda mais doída, ainda mais sofrível, de fazer com que a sensação de desidratação se torne ainda mais intensa. Quando Jesus então tem aquela esponja tocando os seus lábios, e talvez ali então ele perceba aquele sabor amargo, está se cumprindo as Escrituras. Ele é de fato o verdadeiro rei de Israel. Aquilo do qual o salmista escreveu no passado, inspirado pelo Espírito Santo, apontava para Cristo, e quando Cristo recebe então a esponja com vinagre, a certeza se forma. Ele é de fato o Filho de Deus. Os salmos são promessas. Assim como o salmista fala da perseguição, ele fala também da libertação. Assim como Davi era um tipo de um libertador, de um rei, Jesus é o rei, é o libertador. E ele recebe o seu sofrimento. Não como uma vítima da maldade humana, mas como alguém que sabe exatamente o que quer, para onde vai e por que vai. Por isso ele toma o vinagre. Então agora ele manifesta de forma oral aquilo que já era certeza no seu coração: está consumado. Já não existe mais obra a fazer como homem, senão entregar a sua vida. E por isso, conforme o próprio Jesus falou, não são eles que me tomam a minha vida, mas sou eu que a entrego. Jesus, no último ato, inclina a sua cabeça e entrega o seu Espírito. A ideia de entregar o Espírito é entregar o seu último fôlego de vida, é parar de respirar, sabendo que já havia feito tudo que deveria fazer, e que lhe restava agora apenas receber o castigo devido pelo pecado, a morte. Ele então recebe o castigo de todos nós. O mesmo amargor do vinagre na sua boca, ele recebe no seu próprio corpo o amargor de todos os nossos pecados. Então, ele morre para que os nossos pecados sejam devidamente pagos com o salário do pecado, que é a morte. Está consumado. E quando Jesus fala isso, ele nos obriga a enxergar que o nosso relacionamento com Deus é completamente dependente de Jesus Cristo e da sua obra. A pergunta que nós devemos nos fazer quando nos vemos atarefados de um lado para o outro, tentando adquirir o favor de Deus, é: o que mais eu posso oferecer além da vida do próprio Cordeiro de Deus? Quando nós nos sentimos tentados
a fazer com Deus algum tipo de sacrifício extremo para tentar mudar a nossa sorte, a pergunta que nós devemos nos fazer é: que sacrifício eu posso fazer maior do que o sacrifício do Filho que se entregou na cruz por mim? Algumas pessoas fazem com Deus como que promessas, como que acordos. Senhor, eu vou deixar de fazer isso por um tempo, e em troca o Senhor me dá favor, ou eu vou pedir para o Senhor um favor, e se o Senhor me der, então eu prometo que faço alguma coisa pelo Senhor. E o âmbito dessas promessas varia. Eu já vi gente que fez promessa de não tomar refrigerante para passar no vestibular. Existem promessas de pessoas que, se adquirirem a cura, prometem carregar uma cruz de madeira por quilômetros. Mas a pergunta é: seja uma coisa inócua, como deixar de beber refrigerante, ou uma dor pesada, como carregar uma madeira nos ombros por vários quilômetros, o quanto esse tipo de sacrifício pode acrescentar a um sacrifício perfeito do Filho de Deus que morre por nós? Qualquer sacrifício é inútil, porque o preço foi pago. Quando aquele carnê chega ao fim, quando a última prestação é paga, quando a financeira diz: o carro agora foi transferido, já não existe mais obrigação, já não existe mais débito. Assim também é a nossa salvação, quando Jesus Cristo na cruz diz: está consumado. O preço do pecado é pago, o escrito de dívida é rasgado. A salvação é transferida para nós, porque Jesus recebeu nele o preço do pecado. E agora já não existe mais preço a pagar, já não existe mais obra a fazer, já não existe mais trabalho a realizar, a não ser descansar em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o nosso sábado. Quando Deus estabelece a lei, você vai trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Deus nos mostra um padrão de trabalho e de descanso. Depois do trabalho, você descansa. Jesus Cristo é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso repouso. Se você descansa em Cristo, você já não trabalha mais pela salvação. Você já não luta mais por justiça própria. Você se reconhece como pobre, fraco, pecador, amado por Deus e que recebeu de graça a salvação de Cristo Jesus. Por que é que às vezes o cristianismo se torna tão pesado e corremos de um lado para o outro e trabalhamos e lutamos e brigamos e sentimos que não somos perdoados e oramos e achamos que a nossa oração não alcança Deus? Por quê? É porque nós perdemos o foco e a fé no sacrifício perfeito do Cordeiro feito por nós naquele dia. Por que é que nós nos deixamos acusar? É porque nós perdemos o foco no sacrifício feito naquele dia. Porque nós achamos que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus. É porque nós perdemos o foco no sacrifício feito naquele dia. Jesus Cristo disse: está consumado. Pois então, está consumado. E o fato agora é que João começa a descrever um segundo momento. Jesus Cristo morre, e agora Jesus Cristo deve ser tirado da cruz, colocado no sepulcro, para que possa ressuscitar. O segundo lado da moeda, porque Jesus morre e ressuscita por nós. João então descreve, a partir do versículo 31, que aquilo que levou as pessoas a tirarem Jesus da cruz, e acima de tudo, a reconhecerem o sacrifício de Jesus de uma maneira toda especial, é o fato de que era a véspera de um sábado muito santo, como João escreveu. Nós podemos traduzir como sendo a Páscoa. Seria um dia de uma celebração especial para o povo judeu.
E por causa dos costumes previstos na lei, se você tocasse um defunto, um morto, você não poderia participar das festas da congregação. Por isso, se aqueles homens permanecessem ali de um dia para o outro, estaria ali a impureza, aqueles que os tocassem estariam impuros. Por isso eles pediram para que Pilatos permitissem que os 3 crucificados, Jesus e os outros 2 com ele, fossem mortos antes de terminar o dia. E a maneira de fazer isso era quebrando as pernas. Porque, como eu disse, quando você estava crucificado, enquanto você conseguia se manter ereto, você conseguia respirar. Mas se você soltasse o peso do corpo com o braço esticado, os seus músculos não conseguem abrir a caixa torácica e você morre sufocado. Então, se você quebra as pernas e a pessoa fica de pendurada, ela sufoca até a morte. Foi por isso que eles pediram para que se quebrassem as pernas daqueles homens. E novamente, em algo que parece completamente acidental, Deus nos revela a verdadeira natureza do Cordeiro. Porque os soldados então vão e quebram as pernas primeiro de um, depois de outro, mas quando chegam a Jesus, percebem que Jesus já estava morto. E João fala: olha, quem escreve isso é uma testemunha fiel. E quem escreve isso está escrevendo para que vocês creiam. Ou seja, João está se referindo a ele mesmo, dizendo: olha, eu estou relatando isso, esses detalhes, porque eu vi. Eu vi que Jesus já estava morto. Eu vi que os seus ossos não foram quebrados. E eu estou escrevendo isso porque a morte de Jesus tem uma conexão com o Antigo Testamento. E eu quero que vocês creiam aquilo que eu também criei quando eu vi Jesus morto daquele jeito. Veja só, era a véspera do sábado, era a véspera da Páscoa. Um cordeiro precisava ser morto para que a Páscoa pudesse ser celebrada. O cordeiro, o mesmo cordeiro representando ali o que aconteceu no Egito, quando Deus envia a morte sobre o Egito e a morte passa por cima da casa dos hebreus, e daí a Páscoa, o passar por cima, precisaria haver um sacrifício, um cordeiro. Mas a lei de Deus, quando é escrito a respeito desse sacrifício, quando nos é descrito sobre como deveria ser esse cordeiro, a lei de Deus diz que seja um macho, sem defeito, e que ele seja inteiro, comido por uma única família. Se a sua família for pequena, chama os vizinhos para comerem juntos, para que aquele cordeiro não seja despedaçado. Ele deveria ser comido inteiro e não quebrado e não partido. João então olha aquela circunstância. É Páscoa, existe um sacrifício, existe um sacrifício que não foi partido, que não foi quebrado. Os ossos de Jesus não foram quebrados. João registra isso, para que nós pudéssemos compreender que Jesus Cristo na cruz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele é o sacrifício da Páscoa. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício que morre em nosso lugar, para que nós possamos ser tirados da prisão do Egito, da prisão do pecado, e levados à terra prometida. Deus quer que nós enxerguemos em Cristo o nosso sacrifício verdadeiro. É por isso que quando Ele diz está consumado, nós descansamos. É por isso que quando Ele diz está consumado, João registra esses fatos para que nós possamos descansar na obra de Cristo. Ele é o pagamento perfeito pelos pecados. Ele é o Cordeiro da nossa libertação. Ele é o nosso sacrifício pascual. Por isso que no versículo 34, João registra, olha, Jesus não teve as pernas quebradas, porque já havia morrido. Mas, ao invés de quebrar as pernas, o soldado fez outra coisa com Jesus. Para confirmar a sua morte, ele pega uma lança e
e enfia a lança na lateral de Jesus. Se ele estivesse fingindo de morto, ele ali morreria. E João novamente registra o que ele viu. E ele diz: quando Jesus é perfurado, de Jesus verte sangue e água. É um fenômeno natural. Se você perfurar alguém, sai sangue. Mas se você perfurar essa região, depois de algum processo que possa levar à inflamação, à liberação de líquido nessa região, se você perfurar, você vai ter sangue, mas vai ter também esse líquido sendo extravasado. Você já teve uma bolha no dedo, você já viu que de você sai água quando você fura a bolha. É um processo semelhante. O corpo de Jesus machucado, destruído, com ferimentos internos, ao ser perfurado, então, escorre sangue e escorre água. E João registra para que nós possamos olhar para esse momento, registrar esse momento nas nossas mentes e percebemos que aquilo que nós precisamos para estarmos com Deus o Pai fluiu para nós de Cristo. Porque no Antigo Testamento, uma vez que o salário do pecado é a morte, os animais eram mortos como sacrifício e o sangue desses animais eram respingados sobre o altar e sobre a arca, para representar essa purificação. Se somos purificados porque o sangue do nosso Cordeiro foi derramado por nós. É isso que está representando na ceia, quando nós tomamos o cálice, quando Jesus diz: esse é o meu sangue, que é dado por vós. É um sangue derramado para que houvesse purificação dos pecados. A ideia do Antigo Testamento é que no sangue está a vida. Quando o sangue é vertido, a vida é vertida. É uma vida entregue em lugar de outra vida. É a vida de Cristo em troca da sua vida. A vida de um inocente para que um pecador possa permanecer. É a vida de um inocente para que os pecados de um pecador possam ser purificados. Mas dali também verte água. E é interessante João registrar que ali também verteu água, porque em uma das cartas que João escreve, ele fala que veio Jesus no sangue e na água. Ele faz questão de mencionar esse elemento da água. E novamente é um elemento emblemático para o Antigo Testamento, ou para a cultura judaica daqueles dias. Os rituais de limpeza geralmente envolviam o uso da água, por motivos óbvios. Geralmente quando se joga água, a água acaba lavando muitas coisas. Então, os rituais de limpeza envolviam lavar as mãos, jogar água sobre o corpo, numa ideia de purificação. Quando João registra que de Jesus sai água, nós somos também levados a olhar que a nossa própria purificação vem de Cristo. É o sangue que nos lava, que tira de nós as impurezas. É por isso que nós não temos rituais de purificação na igreja, porque o sangue de Cristo já nos purificou. É por isso que os rituais, as promessas, as práticas de tentar conquistar de Deus algum favor são inúteis, porque o sangue foi derramado de Jesus, e ali nós temos o perdão dos pecados e também a nossa purificação. Já não precisamos de nenhum outro ato para a nossa salvação. Está consumado. Por isso João registra o que aconteceu para que se cumprisse as Escrituras: nenhum osso será quebrado. Mas ao ser perfurado pela lança, se cumpre também as Escrituras de Deus, naquilo que diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Se referindo lá a Zacarias, no capítulo 12, versículo 10. Não a ideia de que olharão para aquele que eles atravessaram, mas é Deus quem diz:
coração foi traspassado. Olharão para aquele por meio de quem o coração de Deus é atravessado. Olharão para aquele que recebe o castigo pelos nossos pecados, que se faz maldição por causa da nossa desobediência, que se deixa morrer para que nós não fôssemos punidos pelo nosso pecado. Está consumado. Já se vão em mais de 100 dias fechados das nossas casas, sem eventos religiosos. Porque mesmo as igrejas que permanecem abertas para fazer um culto, e muitas vezes um culto reduzido, com poucas pessoas. Deus mudou a nossa rotina religiosa. Deus nos obrigou a repensar o que é o nosso relacionamento com Ele. Ele tirou de nós uma série de coisas que nós fazíamos na igreja, para que nós fôssemos obrigados a contemplar apenas a cruz. Já não temos mais para onde ir, se quisermos tirar de nós algum peso do pecado, senão para Cristo Jesus. Já não temos mais o que fazer para tentar vivermos uma vida religiosa, senão nos assentarmos aos pés de Cristo e descansarmos dele. Jesus tirou de nós tantas coisas que nós fazíamos para nos fazer perceber que Ele é a nossa religião, que Ele é o nosso culto, que Ele é a nossa vida, que o nosso relacionamento com Deus, o Pai, não depende daquilo que fazemos, não depende das nossas performances, não depende das nossas atividades e nem das nossas rotinas. Nós fazemos tudo isso porque fomos salvos por Cristo. E nesses dias, Jesus está nos obrigando a olharmos para Ele naquela cruz e a percebermos que a nossa vida flui dele, que nós não somos chamados a fazermos nada, porque Ele já fez tudo. Está consumado, disse o nosso Senhor. Por isso, da próxima vez que você se pegar com aquele sentimento de culpa, de que não vai ser sanado, aquele sentimento de que existe algo que não será perdoado, aquele sentimento de que você precisa fazer mais alguma coisa, ou Deus vai te abandonar, lembre-se das palavras de Cristo na cruz: está consumado. A próxima vez que a religião parecer pesada demais, performática demais, com cobranças demais, lembre-se das palavras de Cristo na cruz: está consumado. A próxima vez que você se entregar às cobranças que você faz contra você mesmo, lembre-se das palavras de Cristo na cruz: está consumado. A próxima vez que você perceber alguém aos pés de Cristo, e você se perceber profundamente atarefado, rodando de um lado para o outro, tentando fugir do silêncio, tentando fugir da quietude, lembre-se das palavras de Cristo: está consumado. Próxima vez que o silêncio da oração te parecer longo demais, perturbador demais, lembre-se das palavras de Cristo: está consumado. A próxima vez que você se pegar lendo a palavra de Deus com alegria, com gosto, com gozo, e na sua cabeça vier o pensamento: eu preciso fazer outra coisa, lembre-se que aquilo que precisa ser feito já foi feito na cruz, está consumado. O sangue foi vertido, o cordeiro foi imolado, a purificação foi realizada, as promessas foram cumpridas,
as profecias se tornaram cumpridas em Cristo, para que nós pudéssemos descansar nele, para que nós pudéssemos nos assentar aos seus pés, para que nós pudéssemos ter a certeza de que nada vai nos separar do amor de Deus, porque toda a obra da salvação está consumada. Para que nós pudéssemos ter certeza que ninguém poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus, porque a obra da purificação está consumada. Que nós possamos olhar para a cruz com maior frequência, que nós possamos olhar para aqueles momentos terríveis do nosso Senhor com maior amor, e que nós possamos aprender a descansar mais em Jesus, percebendo que se nós tentarmos acrescentar qualquer coisa que seja à nossa salvação por méritos próprios, estaremos desprezando tamanho sacrifício e perfeito sacrifício, porque a nossa salvação em Cristo está consumada. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado e Pai de misericórdia, nós te rogamos para que todos os momentos nos quais nós nos sentimos cansados demais, possamos olhar para a cruz e percebermos que está consumado. Quando a nossa consciência nos acusar, quando a nossa consciência nos fizer desesperar, que nós possamos olhar para a cruz e reconhecer que está consumado. Quando nós nos sentimos tentados a lhe prometer alguma coisa, como que uma barganha, uma troca, que nós possamos olhar para a cruz e perceber o valor supremo e perfeito daquele sacrifício e reconhecermos que está consumado. Quando sentimos medo de perdermos a nossa salvação, que nós possamos olhar para a cruz e enxergarmos ali no sacrifício do Cordeiro a perfeição daquilo que a lei exige de nós, e que nós possamos suspirar descansando: está consumado. Quando a quietude da oração, quando o prazer na leitura da palavra de Deus se transformarem num sentimento de ativismo, que o Senhor nos lembre que a melhor parte é estarmos aos pés de Cristo, porque a obra da salvação já foi feita, está consumada. Quando alguém nos disser que ainda precisamos fazer algo para sermos salvos, e possamos responder: está consumado. Quando acharmos que precisamos largar alguma coisa, mudar alguma coisa antes de nos aproximarmos de Cristo, que nós possamos reconhecer que nós largaremos e abandonaremos o pecado depois que estivermos em Cristo, porque está consumado. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a olharmos para Cristo e a ouvirmos a doce voz do nosso Senhor dizendo: está consumado. Que nós possamos receber a entrega de Cristo Jesus, a entrega do seu Espírito, como um sacrifício perfeito que nos traz a paz, e que nós possamos descansar nele. Que nós possamos olhar para o nosso Cordeiro como um sacrifício que nos santifica, como o Cordeiro perfeito que nos traz a paz, como o sangue que paga os nossos pecados e a água que purifica a nossa vida. Que nós possamos olhar para Cristo como tudo aquilo que nós precisamos para a salvação, para a vida eterna e para o relacionamento com o Senhor. Quando fomos tomados por desespero, por medo, quando acharmos que as nossas orações não são atendidas,
quando sentirmos medo de estarmos abandonados pelo Senhor, traga à nossa mente: está consumado. E que nós possamos descansar na obra perfeita do Cordeiro, sabendo que aquilo que precisava ser feito foi feito na cruz. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, rogando para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus se façam presentes na nossa vida todos os dias. Amém.